Astrônomos identificaram, na semana passada, um objeto interestelar histórico, possivelmente o cometa mais antigo já observado. Esta é apenas a terceira vez que algo vindo de fora do Sistema Solar é detectado. Mas, diferentemente dos casos anteriores, este visitante desperta inquietação real. Um corpo colossal movendo-se em velocidade extrema e com o tamanho aproximado de Manhattan está a caminho do Sistema Solar e fará sua maior aproximação da Terra em 17 de dezembro. Para um astrofísico de Harvard, há razões sólidas para considerar que ele talvez não seja apenas uma rocha, mas uma possível nave de origem artificial. Assim como uma bola de tênis arremessada por um vizinho, sua trajetória pode conter pistas de intenção. O mundo científico ainda tem lembranças de Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado, há 8 anos. Ele entrou e saiu tão rapidamente que quase nada pôde ser estudado com profundidade. Ficaram apenas 3 anomalias, uma aceleração que ninguém conseguiu explicar, um formato incomum e a ausência de características típicas de cometas. Essas discrepâncias levaram alguns pesquisadores a sugerir que Oumuamua poderia ser uma sonda tecnológica extraterrestre. Agora, porém, um novo visitante parece eclipsar aquele mistério. Chamado de 3I Atlas, ele surge do espaço interestelar carregando ainda mais perguntas. Segundo A.V. Loeb e sua equipe em Harvard, sua rota é precisa demais para ser aleatória, mais parecida com um plano de voo calculado, como se tivesse sido ajustado propositalmente para cruzar o Sistema Solar, talvez até com a Terra como destino preferencial. Outro detalhe. Sua velocidade é quase o dobro da maioria dos objetos conhecidos em nossa vizinhança cósmica. E ao contrário do pequeno e enigmático Oumuamua, com cerca de 100 metros, o 3I Atlas é um colosso. Estimativas sugerem entre 6 e 9 quilômetros de diâmetro, comparável à ilha de Manhattan. Um objeto desse porte, vindo de fora do Sistema Solar, já seria extraordinário por si só. Com essas anomalias, a hipótese tecnológica deixa de parecer fantasia. Neste momento, 3I Atlas atravessa a órbita de Marte e começa sua aproximação definitiva. Então, prepare-se. O que exatamente esse objeto pode ser? Ele está ligado ao enigma deixado por Oumuamua? E quando chegar mais perto de nós, estaremos diante de um risco real? As respostas, ou novas perguntas, estão a caminho. Em 1º de julho deste ano, o estranho objeto foi avistado pela primeira vez por astrônomos no Chile, entre os dados do telescópio robótico Atlas, o que naturalmente gerou preocupação. Você está vendo as primeiras imagens, um pequeno ponto brilhante correndo pelo espaço contra o fundo de estrelas distantes. O que realmente chocou os cientistas foi a velocidade. Ele percorria mais de 130 mil quilômetros por hora, ou cerca de 36 quilômetros por segundo. Para referência, a distância entre Nova York e Los Angeles é de aproximadamente 3.900 quilômetros, uma viagem de cerca de 6 horas em um avião de passageiros. 3I Atlas poderia percorrer essa distância em apenas 1 minuto e 7 segundos. A velocidade é tão alta que nem mesmo a gravidade do Sol consegue mantê-lo preso ao Sistema Solar. Em 24 horas, especialistas da NASA realizaram cálculos detalhados que confirmaram as suspeitas mais ousadas. O objeto realmente veio do espaço interestelar. No momento de sua descoberta, ele estava dentro da órbita de Júpiter, a cerca de 527 milhões de quilômetros de nós. Agora, ele já percorreu grande parte dessa distância e se aproxima da órbita de Marte, continuando sua rápida aproximação em nossa direção. Os cientistas o nomearam 3I Atlas. Agora, as perguntas essenciais são: o que esse objeto é e se pode representar uma ameaça para a humanidade? O professor de astronomia de Harvard, Loeb, afirma que existem razões sólidas para acreditar que não estamos lidando apenas com um objeto celeste como um asteroide ou um cometa. Ele afirma que o objeto que se aproxima rapidamente da Terra é um artefato tecnológico de uma civilização extraterrestre e, segundo ele, pode representar uma ameaça séria. Loeb e Adam Hibbert e Adam Crow chegaram a essa conclusão após uma análise minuciosa de todos os dados disponíveis sobre 3I Atlas.
As conclusões foram chocantes. A trajetória do objeto pelo sistema solar revelou-se única, quase como se fosse perfeitamente mapeada. Atualmente, o objeto está se dirigindo para Marte. Em 2 de outubro, ele passará a cerca de 17,5 milhões de quilômetros da superfície do planeta vermelho. À primeira vista, parece uma grande distância, mas em termos cósmicos, é como estar ao alcance da mão. Depois disso, será a vez da Terra, em 19 de dezembro. O objeto atingirá seu ponto de maior proximidade com nosso planeta, cerca de 108 milhões de quilômetros. Essa será a menor distância durante toda a sua passagem. Em seguida, virá Vênus. E essa aproximação será ainda menor, cerca de 96 milhões de quilômetros. Após isso, ele seguirá para fora do Sistema Solar. Mas antes, em seu trajeto de retorno em 2026, o objeto passará por Júpiter a apenas 53 milhões de quilômetros do gigante gasoso. Ao acompanhar sua rota, percebe-se que a trajetória de 3 rios e Atlas, assim como sua velocidade, permite que ele passe de maneira impecável perto de 4 planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Os pesquisadores consideram isso incrível. Seus cálculos mostram que a probabilidade de um objeto interestelar seguir uma rota tão alinhada, com tantas aproximações, é menor que 0,05%. Em outras palavras, em 99.995% dos casos, um objeto interestelar simplesmente atravessaria o sistema sem qualquer interação perceptível com planetas. Mas este parece seguir uma trajetória claramente deliberada. Loeb acredita que isso é evidência de tecnologia avançada, provavelmente uma espaçonave enviada para estudar o maior número possível de planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Inevitavelmente surge a pergunta: se 3I Atlas realmente é uma espaçonave criada por uma civilização extraterrestre, por que sua trajetória não foi projetada para passar mais perto da Terra? Se a missão principal é observar vida inteligente, faria sentido aproximar-se o máximo possível. Em vez disso, o objeto passará quase 10 vezes mais perto de Marte do que da Terra. Seria Marte para eles um alvo de pesquisa mais interessante? Loeb oferece uma explicação lógica e fascinante. Em sua visão, essa trajetória não é acidental, mas uma escolha deliberada. Se realmente houver uma forma de vida inteligente a bordo, ela pode estar evitando conscientemente um contato muito próximo. Por isso, a trajetória foi planejada para que o momento de maior aproximação da Terra ocorra no lado oposto do Sol. Nessa configuração, 3I Atlas ficará perfeitamente iluminado pelo Sol, permitindo um estudo detalhado por telescópios. Mas, como o Sol ficará entre nós e o objeto, não poderemos observá-lo. Segundo Loeb, isso pode não ser coincidência, mas uma manobra intencional. Eles querem nos estudar, mas não querem que nós os estudemos. A hipótese seguinte do cientista é igualmente surpreendente. Se 3I Atlas for de fato uma espaçonave, pode nem estar planejando deixar o Sistema Solar. Em vez disso, poderia usar o campo gravitacional do Sol ou de Júpiter, aplicando o chamado efeito de assistência gravitacional. Por exemplo, se escolhesse Júpiter, bastaria aproximar-se ao máximo do planeta, ativar seus motores para ajustar a trajetória e entrar em órbita ao redor do Sol nas proximidades de Júpiter. Os motores também poderiam ser usados para desacelerar quando necessário. Manobras assim já são usadas há décadas pelos nossos próprios engenheiros espaciais. Quase todas as missões de pesquisa planetária usam planetas como alavancas gravitacionais para acelerar ou desacelerar espaçonaves, aproveitando a gravidade combinada ao impulso dos motores. Segundo Loeb e seus colegas, se essa espaçonave tiver como objetivo principal a exploração, então permanecer por mais tempo aqui é exatamente o que ela precisaria para nos estudar da maneira mais completa possível. Outra questão que intriga Loeb é a origem de 3I Atlas. Sua rota vem de uma região extremamente brilhante de nossa galáxia, o que, segundo Loeb, pode não ser coincidência. Devido à alta densidade e ao brilho das estrelas naquela área, o objeto permaneceu invisível por muito tempo. Se tivesse vindo de uma região com menor densidade estelar, teríamos detectado sua chegada muito antes.
Loeb acredita que se tivéssemos descoberto 3I Atlas pelo menos um ano antes, a humanidade teria tido tempo suficiente para preparar e lançar uma espaçonave para interceptá-lo. Talvez até realizar um pouso bem-sucedido. Mas parece que 3I Atlas não quer se tornar alvo de nossa pesquisa. E ainda assim, entrou nos limites do sistema solar. Os cálculos mostram que, com sua velocidade de cerca de 36 km por segundo, 3I Atlas cruzou a fronteira externa do sistema solar, a localização hipotética da nuvem de Oort, aproximadamente 8.000 anos atrás. O cientista enfatiza que esse foi um período de mudanças notáveis na Terra. A humanidade estava apenas começando a entrar em uma fase de desenvolvimento acelerado. Esse período marcou o surgimento das primeiras civilizações, o nascimento dos sistemas de escrita e a formação de grandes assentamentos. Talvez, como especula Loeb, esses eventos tenham se tornado o ponto de virada que atraiu a atenção de alguém vindo de muito, muito longe. Mas com qual propósito? Simplesmente para nos estudar, para estabelecer contato. Porém, Loeb e seus colegas acreditam que o verdadeiro objetivo da visita desse objeto pode ser muito mais alarmante do que parece à primeira vista. Os cientistas alertam para não perder de vista uma hipótese conhecida como a floresta escura. Esse conceito remete à famosa pergunta feita por Enrico Fermi, físico italiano, em 1950, durante uma discussão sobre a probabilidade de existência de inteligência extraterrestre. Ele fez uma pergunta a seus colegas: onde está todo mundo? A essência da pergunta é simples. Cálculos e leis da probabilidade sugerem que o universo deveria estar repleto de civilizações inteligentes. Mas, se esse é o caso, por que não vimos nenhum sinal delas? Em outras palavras, onde está todo mundo? Uma das explicações mais sombrias para esse paradoxo é a hipótese da floresta escura. Ela sugere que civilizações inteligentes realmente existem no universo, mas a maioria delas é forçada a se esconder. Elas tentam ocultar sua presença por medo de serem detectadas por uma forma de vida mais poderosa e hostil, uma capaz de destruir qualquer civilização que considere uma ameaça potencial ou explorar aquelas das quais pode extrair algum valor. Considerando o perigo potencial, outras civilizações fariam tudo para permanecer invisíveis. Assim como qualquer criatura em uma floresta corre o risco de ser devorada se fizer barulho ou revelar sua posição. Se 3I Atlas realmente for uma espaçonave de origem extraterrestre, é lógico supor que seus criadores sejam muito mais avançados tecnologicamente do que nós. No mínimo, eles seriam capazes de realizar viagens interestelares. E isso implica não apenas sistemas de propulsão avançados, mas também possíveis armas em um nível que só imaginamos em filmes de ficção científica. Mesmo que seja apenas uma sonda autônoma de reconhecimento, sem seres vivos a bordo, o fato de podermos ter sido detectados levanta uma das questões mais inquietantes. Aqueles que nos descobriram têm intenções amigáveis, ou estamos diante do risco de nos tornarmos presa de um predador que se aproxima? Mas e se tivéssemos sido detectados ainda antes? Graças a outro objeto interestelar, em 2017, o poderoso telescópio Pan-STARRS, no Havaí, detectou algo incomum, um objeto atravessando o sistema solar em velocidade incrível. Após cálculos detalhados de trajetória, ficou claro que aquele era o primeiro visitante interestelar já registrado na história humana. O objeto foi nomeado Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro que chega primeiro, vindo de longe. No entanto, ele causou ainda mais intriga após sua descoberta. Quando foi detectado, Oumuamua já estava deixando a vizinhança da Terra, o que privou os cientistas da chance de estudá-lo em detalhes. Mesmo assim, os poucos dados coletados na época deixaram os pesquisadores completamente perplexos. Inicialmente, o objeto foi classificado como um cometa, mas essa explicação começou a ruir conforme novas informações surgiram. Primeiro, ele não possuía cauda alguma, o que deveria ter aparecido à medida que se aproximava do Sol, já que o gelo em sua superfície evaporaria sob o calor solar, criando uma trilha brilhante de poeira e gás. Segundo, Oumuamua acelerou repentinamente, alterando ligeiramente sua trajetória.
como costuma acontecer com cometas devido ao empuxo gerado pela evaporação de gases. Mas, novamente, nenhuma evidência de desgaseificação foi detectada. Some-se a isso o formato incomum de Oumuamua. De acordo com diversas estimativas, ele era alongado como um charuto ou achatado como um disco, uma forma que não se parece com nenhum outro objeto espacial conhecido. Diante dessas características inexplicáveis, não é surpresa que alguns cientistas tenham proposto a hipótese de origem artificial. E agora podemos até ter motivos para suspeitar que Oumuamua pode estar conectado ao 3I Atlas que se aproxima. Assim como Oumuamua, esse novo objeto também não apresenta cauda visível e exibe uma trajetória extremamente incomum. Além disso, o tamanho dos dois objetos permite uma comparação interessante. Segundo dados preliminares, Oumuamua tinha cerca de 115 metros de comprimento e 111 metros de largura, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol padrão. Isso o tornaria um candidato ideal para uma sonda de reconhecimento, pequeno, rápido e difícil de detectar. Já 3I Atlas está em uma escala totalmente diferente, centenas de vezes maior que Oumuamua, comparável ao tamanho de uma pequena cidade. Em uma analogia, podemos imaginar que Oumuamua tenha sido um batedor enviado para fazer uma avaliação inicial, enquanto 3I Atlas seria a nave principal, talvez até uma nave-mãe, vindo em seguida. Loeb, agora o principal defensor da ideia de que o objeto se aproximando é uma espaçonave, já havia expressado uma hipótese semelhante sobre Oumuamua em 2017. Após sua chegada repentina ao Sistema Solar, Loeb foi o primeiro a sugerir a possibilidade de origem artificial. Enquanto a maioria dos cientistas tentava encontrar explicações naturais para o comportamento estranho do objeto, Loeb era praticamente o único defendendo sua hipótese. Com o tempo, a comunidade científica chegou a um consenso. Oumuamua provavelmente era um cometa incomum. Seu formato estranho, seja alongado como um charuto ou achatado como um disco, passou a ser atribuído às limitações de nossa capacidade de observação. Talvez essas formas nem sejam tão raras no espaço interestelar. Simplesmente nunca tivemos a oportunidade de estudá-las antes. A aceleração misteriosa do objeto, que causou tanta discussão, também foi eventualmente explicada. Assim como outros cometas, a aceleração pode ter sido causada por emissões gasosas na superfície. Ao contrário dos cometas típicos, Oumuamua provavelmente continha muito pouca poeira, o que tornaria sua cauda praticamente invisível aos nossos instrumentos. Mas e quanto ao 3I Atlas? Ele representa uma ameaça para nós? A maioria dos cientistas concorda que as suposições de Loeb e seus colegas sobre o objeto estão fundamentalmente equivocadas. Astrofísicos têm quase certeza de que o que se aproxima é apenas um cometa massivo. E eles têm vários motivos para essa conclusão. Primeiro, afirmações anteriores de Loeb sobre o cometa não possuir uma cauda de poeira não se alinham com as observações. Por exemplo, em uma foto recente, é possível ver um brilho tênue ao redor do cometa. Essa é a nuvem de gás, gelo e poeira que se forma ao redor de qualquer cometa conforme ele se aproxima do Sol. Sua intensidade atual é fraca, mas ficará mais brilhante e maior conforme o objeto se aproximar de nossa estrela. Além disso, o brilho do objeto indica que provavelmente estamos lidando com um cometa rico em gelo. Como o gelo reflete bem a luz solar, o objeto parece brilhante mesmo a grandes distâncias. À esquerda, é possível ver um colagem de imagens em diferentes bandas espectrais, acompanhando o movimento do objeto contra o fundo estelar, claramente visível junto de seu brilho intenso. E à direita, pode-se notar uma cauda de poeira fraca, mas perceptível. Mas e sua trajetória misteriosa, cuja probabilidade aleatória foi estimada em apenas 0,05%? Os pesquisadores não têm uma resposta definitiva. A trajetória de 3I Atlas é realmente única. Ela permite que o objeto passe relativamente perto de 4 planetas do Sistema Solar, e ainda assim, não possibilita uma observação favorável da Terra. No momento de maior aproximação, 3I Atlas estará a cerca de 108 milhões de quilômetros da Terra.
quase o dobro da distância entre a Terra e o Sol. O que levanta uma questão lógica. Se o objetivo do objeto fosse estudar a humanidade, por que chegar tão perto e ainda permanecer tão distante? Por que não escolher uma trajetória que o aproximasse, por exemplo, da Lua? Qual seria o sentido de cruzar o espaço interestelar apenas para observar de longe? Samantha Lawler, astrônoma da Universidade de Regina, no Canadá, especialista em dinâmica do Sistema Solar, afirma que todos os dados indicam que se trata simplesmente de um cometa comum ejetado de outro sistema estelar, assim como incontáveis bilhões de cometas que foram ejetados do nosso próprio. O tamanho de 3I Atlas também não é particularmente extraordinário. À primeira vista, um objeto com diâmetro de 6 a 9 quilômetros pode parecer muito grande, mas devemos lembrar que estamos lidando com objetos espaciais. Para referência, o famoso cometa Hale-Bopp, visível a olho nu em 1997, tinha cerca de 74 quilômetros de diâmetro. O cometa Bernardinelli-Bernstein, descoberto em 2021, tinha impressionantes 137 quilômetros. Assim, apesar de suas dimensões consideráveis, 3I Atlas está longe de ser o maior cometa já registrado. Seu tamanho não é fora do comum e não pode ser considerado evidência de origem artificial com qualquer grau de certeza. Praticamente toda a comunidade científica está agora convencida de que 3I Atlas é um cometa, e não apenas um cometa, mas um raro e extremamente valioso. Nomeado em homenagem ao telescópio que o detectou pela primeira vez, a designação 3I Atlas reflete sua importância do ponto de vista científico. A letra I significa interestelar, indicando sua origem além do nosso sistema solar. E o número 3 significa que este é apenas o terceiro objeto interestelar já registrado pela humanidade. O primeiro foi o misterioso Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi o cometa 2I Borisov, descoberto em 30 de agosto de 2019. E agora existe o 3I Atlas. Como podemos ver, esses visitantes são extremamente raros, e cada oportunidade de estudá-los é uma janela para cantos distantes do universo, inacessíveis às nossas sondas espaciais. Neste momento, 3I Atlas está se aproximando rapidamente do Sol, e os cientistas têm uma oportunidade rara, embora breve, de observá-lo mais de perto. Essa janela de observação será curta, mas pode oferecer pistas cruciais sobre a verdadeira natureza do objeto enquanto ele permanecer visível. Mas enquanto aguardamos uma resposta definitiva sobre o que realmente é 3I Atlas, talvez valha a pena voltar a 2017, quando Oumuamua passou pelo Sistema Solar, tornando-se o primeiro objeto interestelar já registrado. E enquanto, com 3I Atlas, temos a chance de observar tudo em tempo real, no caso de Oumuamua, nunca tivemos essa oportunidade. Ele passou por nós deixando mais perguntas do que respostas. Mas os cientistas não estão prontos para desistir dele. Eles propuseram uma missão em larga escala chamada Projeto Lyra, cujo objetivo é enviar uma espaçonave para interceptar Oumuamua, aproximar-se dele e finalmente determinar o que ele realmente é. Logo após a descoberta de Oumuamua, uma onda de empolgação se espalhou pela comunidade científica. Aquele objeto não se encaixava em nenhuma categoria conhecida, e ninguém conseguia dizer exatamente com o que estávamos lidando. Ele desafiava tudo o que sabíamos sobre o espaço. Astrônomos do mundo todo passaram às pressas a reorientar seus telescópios, cancelando suas próprias pesquisas apenas para tentar captar mais alguns sinais antes que o objeto desaparecesse para sempre na escuridão do espaço interestelar. Mais tarde, surgiu a possibilidade de que, em vez de um formato alongado como um charuto, o objeto fosse mais achatado, parecido com um disco ou panqueca. Ainda assim, esse formato é extremamente incomum para objetos espaciais. Proporções semelhantes só foram observadas em raríssimos casos, como Arrokoth, um corpo celeste no cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno. Mesmo assim,
Essas exceções não tornam Oumuamua menos misterioso. Seu formato permanece extremamente atípico e continua levantando perguntas. Estamos observando algo incomum e enigmático. Um objeto cruzando o espaço a uma velocidade impressionante de cerca de 16 km por segundo, mais rápido que a Voyager 1, uma das sondas espaciais mais velozes já lançadas pela humanidade. A essa velocidade, um meteoro poderia cruzar a distância entre Nova York e São Francisco em apenas 2 minutos e 38 segundos. Essa velocidade indicava que o objeto não estava preso à gravidade do Sol, e logo essa suspeita foi confirmada. Tratava-se de um visitante interestelar distante. Mas de onde exatamente ele veio? E mais importante, o que ele era? A primeira coisa que os astrônomos esperavam ver, ao observar o objeto se afastando rapidamente, era uma cauda brilhante de gás e poeira. Afinal, inicialmente presumiu-se que fosse um cometa, e cometas se comportam de forma previsível quando se aproximam do Sol. Sob a influência do calor solar, o gelo e os gases congelados em sua superfície começam a evaporar, ejetando poeira e gás para o espaço. Essas emissões formam uma cauda luminosa que se estende atrás do núcleo, refletindo a luz do Sol. Um exemplo marcante é o cometa Hale-Bopp, cuja cauda pôde ser vista a olho nu da Terra em 1997. Mas Oumuamua desafiou todas as expectativas. Ele passou pelo Sol sem deixar qualquer rastro de evaporação. Sem gás, sem poeira, sem o menor indício de cauda. Seu comportamento contrariava todas as regras que se aplicam a cometas comuns. Esse visitante misterioso continuou a desconcertar a ciência. Seu formato, sua trajetória e sua velocidade extraordinária apontavam para uma única conclusão. Estávamos lidando com algo completamente único, diferente de qualquer objeto conhecido pela humanidade. A tensão crescia na comunidade científica. A grande questão era: Oumuamua seria apenas um corpo cósmico incomum ou teríamos pela primeira vez encontrado tecnologia extraterrestre? Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Descobriu-se que Oumuamua havia acelerado. E não apenas acelerado, mas feito isso de um modo que desafiava a compreensão, como se estivesse seguindo seu próprio plano. Os cientistas determinaram que, 40 dias antes de sua descoberta, o objeto passou perigosamente perto do Sol, a apenas cerca de 37 milhões de quilômetros da sua superfície. E foi depois desse momento que ele subitamente ganhou velocidade. No auge, Oumuamua acelerou para cerca de 54 quilômetros por segundo, aproximadamente 3,5 vezes mais rápido do que antes de sua aproximação ao Sol. Essa velocidade é realmente impressionante. Era 5 vezes mais rápido que a Voyager 1, viajava cerca de 11 vezes mais rápido do que o foguete Starship e 250 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Esse tipo de aceleração costuma ser observado em cometas, quando jatos de poeira e vapor d'água de sua cauda fornecem um empuxo adicional. No entanto, como já mencionamos, Oumuamua não apresentou qualquer sinal desse tipo de atividade. Algo o acelerou. Mas o quê? Oumuamua seria uma nave? E se esse objeto não fosse aquilo que parecia? E se, há 8 anos, algo muito mais intrigante do que um simples pedaço de gelo ou rocha espacial tivesse passado perto da Terra? Talvez uma espaçonave criada por outra civilização? Essa é a hipótese apresentada em 2021 pelo astrônomo Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, juntamente com seu colega Shmuel Bialy. Eles propõem que o primeiro objeto interestelar detectado pode ter sido uma sonda espacial. Para alguns pesquisadores, o comportamento anômalo de Oumuamua oferece motivos suficientes para suspeitar que ele possa ser mais do que um simples fragmento natural. O detalhe que mais chamou a atenção foi sua súbita aceleração ao passar pelo Sol, um impulso maior do que a gravidade solar poderia explicar. Foi esse enigma que levou Shmuel Bialy e Avi Loeb a sugerirem uma hipótese ousada. E se Oumuamua fosse impulsionado por uma vela luminosa, uma tecnologia real que usa a pressão da luz para acelerar naves espaciais sem combustível? Uma vela luminosa é uma estrutura extremamente fina e leve,
que pode atingir grandes velocidades graças ao empuxo contínuo dos fótons solares. Se Oumuamua possuísse algo assim, o vento solar poderia justificar sua aceleração inesperada. Os cálculos indicam que essa vela teria de ter entre 0,3 e 0,9 milímetro de espessura, algo comparável a um fio de cabelo, estendida por cerca de 116 metros. Embora pareça improvável, velas solares já foram testadas na prática. A sonda japonesa Icarus, lançada em 2010, viajou rumo a Vênus, usando exatamente esse princípio. Se considerarmos Oumuamua como um artefato artificial, a vela luminosa seria apenas um dos componentes prováveis. Seria natural imaginar que um objeto capaz de navegar entre estrelas possuísse sistemas de varredura do ambiente, comunicação e talvez outros dispositivos avançados. Bialy e Loeb também calcularam se uma estrutura tão fina poderia sobreviver a uma longa jornada interestelar, enfrentando impactos com poeira e gás a velocidades extremamente altas. O resultado surpreendeu. Uma vela desse tipo poderia atravessar até 16 mil anos-luz sem ser destruída. Mesmo assim, os autores não afirmam que Oumuamua é uma espaçonave. Apenas defendem que a hipótese artificial é plausível o suficiente para integrar o debate científico. Caso fosse realmente um objeto construído, a vela solar seria apenas uma das possíveis interpretações. Oumuamua poderia ser parte de uma sonda muito mais complexa do que conseguimos conceber hoje. Por exemplo, uma espaçonave ativa e não tripulada enviada para estudar nosso sistema solar. E há razões para acreditar que, se fosse uma nave, era provavelmente não tripulada. Considere o seguinte: na velocidade de Oumuamua, ele levaria algo em torno de 11 a 11,5 mil anos para percorrer um ano-luz. Agora compare isso com a distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri, um pouco mais de 4 anos-luz. Isso significaria que a viagem teria levado cerca de 44 a 46 mil anos. Uma jornada assim é simplesmente impossível para organismos vivos, o que implica que, se isso fosse uma nave, ela provavelmente seria controlada remotamente, seja por um programa, seja por alguém a grande distância. No entanto, nem todos compartilham esse ponto de vista. Muitos cientistas consideram a ideia de uma possível espaçonave ou objeto artificial excessivamente especulativa. Para muitos especialistas, simplesmente não há evidências diretas suficientes para sustentar hipóteses extraordinárias sobre Oumuamua. Pesquisadores como Alan Jackson e Steve Dash, da Universidade Estadual do Arizona, defendem uma explicação mais simples. O objeto seria um fragmento de nitrogênio congelado semelhante ao encontrado em Plutão. A ideia é que um impacto violento tenha arrancado um pedaço de uma superfície gelada como a de Sputnik Planitia, enviando-o ao espaço interestelar. Ao se aproximar do Sol, esse nitrogênio teria evaporado, produzindo jatos capazes de explicar sua aceleração incomum. Outra equipe, formada por Daryl Seligman, da Universidade Cornell, e Jennifer Bergner, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, sugere que Oumuamua era originalmente um cometa rico em água, exposto durante milhões de anos a raios cósmicos intensos. Esse bombardeio poderia ter transformado parte do gelo em hidrogênio preso. Quando o objeto se aqueceu ao chegar ao Sol, esse hidrogênio escapou em microjatos invisíveis, gerando um impulso extra, sem produzir a típica cauda brilhante de um cometa, já que o hidrogênio é leve demais para arrastar poeira. Outros cientistas oferecem interpretações ainda mais diretas. Karen Mitch, da Universidade do Havaí, considera que Oumuamua pode ter sido apenas um cometa com pouquíssima poeira, o que explicaria a ausência de cauda. Quanto ao seu formato incomum, ele talvez pareça exótico apenas porque nossa amostra de objetos interestelares é extremamente limitada. Formas alongadas ou achatadas podem ser muito mais comuns no cosmos do que percebemos, mas estão longe demais para serem detectadas. Apesar das hipóteses, o consenso atual é que Oumuamua provavelmente foi um asteroide ou cometa atípico, mas nada disso foi comprovado. O objeto é pequeno demais e já está distante demais para ser observado,
tornando impossível estudá-lo novamente com telescópios, incluindo o James Webb. Até mesmo o Hubble só conseguiu monitorá-lo por algumas semanas antes de perdê-lo na escuridão. E é justamente essa impossibilidade que levou alguns cientistas a propor uma solução ousada: uma missão para alcançá-lo diretamente. Ver um objeto tão minúsculo a bilhões de quilômetros seria como tentar observar Sydney a partir da costa de São Francisco usando binóculos comuns. Praticamente inviável. Mas interceptá-lo com uma espaçonave, por mais ambicioso que pareça, pode ser a única maneira de descobrir, um dia, a verdadeira natureza do visitante interestelar mais misterioso já registrado.